A guerra contra Satanás e seus demônios é uma realidade que não conseguimos fugir dela. Queramos sim ou não, estamos em guerra. Se ignorarmos o inimigo, nos colocamos em posição de perder tudo. Hoje vamos refletir sobre o tema batalha espiritual. Vamos procurar entender suas origens, como é que ela se manifesta e, sobretudo, como é que podemos vencer a guerra contra Satanás e seus demônios usando a fé e oração. Seja bem-vindo ao FéCast. Para quem não me conhece, meu nome é José Maria Matombi. Sou anfitrião desse podcast. Um agradecimento muito especial a todos os internautas, a todos os irmãos que acompanham esse programa, aqueles que inscreveram-se ao nosso canal, aqueles que partilham os nossos vídeos, aqueles que deixam um like. E para você, irmão, que já viu esse vídeo em algum lugar, que ainda não nos segue, que ainda não subscreveu-se ao nosso canal de YouTube, por favor, não custa nada, deixa um like, segue a nossa página, subscreva-se na nossa página e partilhe esse vídeo com amigos, familiares e colegas para que a mensagem de Cristo impacte mais almas. Queremos deixar um agradecimento muito especial à Output Comunicação e Imagem, nosso parceiro que permite que esse programa possa acontecer. Hoje recebemos um convidado especial, um convidado que é muito amado e muito querido por todos nós. Ele é nosso conselheiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Com todo o prazer e com toda a honra que ele é merecido, hoje recebemos o nosso amado pastor Fernando Bata. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar os telespectadores e todos os ouvintes para que Deus esteja convosco e sejam abençoados. Amém. Pastor, em poucas palavras, para quem não lhe conhece, pode se apresentar, por favor. O pastor Fernando Bata, claro, eu nasci numa família evangélica. Aliás, evangélica entre aspas, que os meus pais eram nazarenos, logo de princípio, e devido às circunstâncias da vida, das batalhas, tal como estamos a falar de demônios, então eu saí da anglicana, com a minha idade, talvez por aí, de 13 anos, 14. E fui para a Igreja Católica Apostólica Romana, na altura. E também saí da Igreja Católica Apostólica Romana, depois de algum tempo, para o islamismo. Depois de algum tempo, de islamismo, saí também. E quando estava desesperado, uma vez que tanta gente morria, a nossa família, e a minha tia era curandeira, então eu esperava que com menos dias também ia ser cefado. É quando eu saí diretamente. Mas a 19 de fevereiro de 64, eu caindo por terra às 9 horas da manhã, houve uma voz que me chamou por 3 vezes. Fernando, queria ser salvo, tu e a tua casa. Eu levantei do chão naquela altura e procurei saber que igreja, que forma. Então me levaram, a minha irmã mais velha, à igreja de Cabana. E a Cabana era 14 horas que as mães lá entravam culto, estavam a cantar o hino 50 Tuanano. O Tome Lamina Mulher Lakhale. Quando entrei ali, eu olhei para aqueles velhos, Vamos Lungo e outros, os timbanes, os africanos timbanes e outros líderes ali, eram todos velhos e esfarpados, um pouco rotos e talvez com falta de roupa adequada. Eu dizia que não vou ficar ali. Primeiro porque eu não falava xangana também, e no entanto era muito jovem, muito pequenino, e aí era o único que aparecia e ia só. Mas quando uma senhora chamada Arieta, ela ora, e depois canta o hino, me chama, no fim do culto, aquele culto das senhoras, coloca-me as mãos. Eu, no mundo espiritual, vi uma mão a tocar a mim e ouvi um leve ânimo. Meu coração ficou tão leve, a alegria e a paz. E eu olhei para o mundo espiritual, com os olhos fechados, eu vi aqueles vovós eram todos ricos. Apesar do estado físico como pobres, mas eram ricos. É quando decidi que eu vou ficar aqui até que isso me chama. Então eu fiquei em Cabana muito tempo até que o meu crescimento espiritual chega e depois começo a pregar o Evangelho, com breves palavras, diria até aí. Então eu estive na Nampula trabalhando, fazendo a primeira igreja, voltei para cá
Então, um dia da convenção, quando estava reunida, ela decidiu que tínhamos que ser autônomo na Igreja da Baixa, de onde agora eu sou pastor dela. E, no entanto, agora sou ancião, porque já tenho jovens que cresceram, entreguei todas a presidência do ministério, entreguei a outro jovem, Zacarias Massango, e outros comandos do ministério também entreguei aos outros. Agora estou ali só para dar uma palavra, ajudar na área espiritual e também esperando que nossa convenção ou nossa igreja seja abençoada, se for poder dar alguma palavra. No entanto, estou muito feliz em ficar sem nenhuma pasta exterior física, mas tenho pastas espirituais. Amém. Então estou muito abençoado. Glória Deus que a Deus. abençoe. Com breves palavras isto. Tem muito, porque tive também duas chamadas. Chamada geral e chamada específica. Chamada geral é aquela que eu contei. Chamada específica custou muito para eu aceitar, porque apesar de tudo, eu não queria ir para a obra de pregação do Evangelho, tempo integral, porque eu achei que isso tinha que viver na pobreza. Mas Deus persistiu que eu aceitasse a chamada. Mediante isso, há algum tempo, 2 anos, Deus fala comigo. Eu já tinha uma empresa de decorações metálicas com o pastor Mapós, então eu já não queria voltar para trás. Mas depois de algum tempo, quando falou comigo, eu disse assim, se, como diz a Bíblia, que uma boa testemunha tem uma boa palavra ou boa sensação tem 2 testemunhas. Se a minha esposa aceitar, é de ir. Mas eu estava convicta que a minha esposa não vai aceitar, porque ela não pode aliar-se na pobreza. Era por aí que eu estava a pensar. Então, mediante oração, então pensei, agora vou fazer uma empresa pequena de 3 fatores para contorno mecânica e com fundição para fazer os bibelôs para os senhoras, taças, para eu, quando o ministério falhar, eu voltar a comer aquilo que estivesse a fazer. Era assim como eu estava a pensar. Só que eu fui fazendo durante 3 meses a montar a empresa. No fim, ladrões foram roubar algumas peças lá principais. Então, quando foi orando, Deus disse, não é para fazer nenhuma empresa, é para fazer empresa a pessoas. Vai para tempo integral. Falei com minha esposa, com muita convicção que ela vai negar. Só que ela disse que não, vamos para a obra. Então, eu não tinha jeito, eu tinha que ir para tempo integral. Mas, graças a Deus que, durante a experiência de pregação do Evangelho, não havia igreja para confiar. Eu comecei a pregar, Deus nos deu a graça, andei por todas as províncias de Moçambique, dormir no chão, pegar a pastinha, sofrimento intenso, mas cada alma que aceitasse, a minha alma estava feliz. Até agora que me dá felicidade é mesmo as almas. Quando eles rendem-se a Cristo, eu fico muito realizado. É com isto que até agora me consome. Deus que abençoe, né? Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, o que exatamente é uma batalha espiritual? E por que ela é relevante e importante para a vida de um cristão? Muito bem. Temos 2 palavras paralelas a isto. Batalha espiritual e que alguns chamam guerra. Mas guerra tem abrangência. Guerra é uma coisa que é visível e tem abrangências e pode alguém fazer um dia a trégua de uma guerra. Agora, batalha espiritual já não tem trégua, porque é uma coisa que consome a cada um de nós internamente. Até algum momento a esposa quer ajudar, o marido quer ajudar, mas não consegue ajudar, porque é coisas internas que só têm a ver com intuito, intelecto, razão, entre corpo, alma e espírito. Então estamos consumidos com isto. Isso é que se chama batalha espiritual. Agora, se é para sabermos como é que atua, talvez por aí, né? Sim, como é que... Sim, pode É assim. No livro do Isaías, capítulo 14, versículo 14, a Bíblia nos fala de... Quando diz que descerei até abaixo de altas nuvens e serei como Deus. E também estarei em cima das estrelas. E também estarei no jardim de Éden. A palavra de 14:14 nos mostra que, num princípio, Deus fez homem com a força da Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo.
E os anjos eram seres angelicais que eram comandados por Deus para cuidar da humanidade. Mas mediante a Trindade, quando diz que faremos a pessoa conforme nossa imagem, porque diz que tudo que fiz estava bom. A partir daí, os querubins, os serafins, arcanjos e anjos tiveram uma reunião, do qual diziam que não se podia permitir que, na verdade, dos valores tidos ao homem continuasse. Isso porque temos trono branco, onde está Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E temos o tribunal de Cristo, que é o segundo céu, do qual as pessoas que antes, quando Cristo morre, ele aos 3 dias, nos sepulcros, não estava morto, controlava a morte. Mas ele foi falar com as pessoas que haviam morrido durante a sua pregação de 8 ministérios e meio. E não só, também foi buscar pessoas dos 144 mil pessoas que eram da lei. E ele os levou a estes, quando ele ressuscita, segundo capítulo, o Pedro, capítulo 4, ele os leva, quando o Apocalipse, capítulo versículo 18, diz que eu tenho chaves do inferno. Então, ele abala o inferno e leva para o lugar chamado Trono Branco. Mas e depois, os que estão partindo agora, temos o Tribunal de Cristo. E Deus, quando esses seres anjos estavam no Trono Branco, começaram esta crinca de uma luta por causa de não avaliar os valores que o homem é dado por Deus. É quando eles disseram que nós não vamos aceitar. Houve os cúmplices. A Bíblia, no capítulo do número 12 do Apocalipse, versículo do número 7, diz que houve batalha no céu. Os anjos, Miguel, junto com seus anjos, batalhava contra o dragão. O que aconteceu? Naquela batalha que houve, 3/4 dos anjos foram prisionados e colocados no Aidas, ou embaixo dos nossos pés, no chão. E 1/4, isto é, 0,25 estão fechados. Isso diz o versículo 6 do Judas. Diz que os anjos que não guardaram o seu principado foram todos fechados embaixo dos nossos pés. E escapou 1/4, 0,25, ela caiu aqui no espaço. No espaço entre o Tribunal de Cristo e o chão onde nós pisamos, dividido em 2 forças de gravidade. Gravidade do céu e gravidade da terra. Mas quando olhamos para Efésios, capítulo 6, versículo do número 12, o assunto começa 12 até 18. Mas o 12 diz que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, os potestades, os príncipes, os hostes, os príncipes malignos e demônios. Lembra que o Apocalipse, capítulo do número 12, versículo 7, que eu falei até 11, ele diz que, o capítulo 12, 7, ele diz, tacitamente, que houve guerra no céu, o Miguel e seus anjos batalhavam contra dragão, Satanás, chamado Diabo, que queria dizer, automaticamente foram tirados os nomes que eles tinham, dos querubins, serafins, arcanjos, ser atribuído serpente, diabo, Satanás, por causa de ação que eles praticaram contra Deus. Quando eles recebem estes nomes, eles chegam no espaço, uma reunião. E nessa reunião, a Bíblia diz que Paulo disse, não temos que lutar contra carne e sangue, principados, potestades, príncipes, os hostes. Os principados são os demônios que eles, através do Beelzebul, disseram que se representariam como os nossos mortos. E hoje, milhares de pessoas que vão ao curandeiro, que são os agentes desses demônios, que eram seres angelicais. Então, neles temos os demônios,
principados, príncipes, os ancestrais. Principados, príncipes, hostes. Em Xangana, chamam Migliwa, Mitungu, Mitumbana, Muiachaca, Madimona. Os principados, a Migliwa, são os demônios que eles apostam a acabar com os casamentos. Por isso que algumas pessoas sonham, sentem um homem a fazer o sexo. E quais igrejas importadas hoje, infelizmente, porque também temos curandeiros nos púlpitos hoje. Há algumas nossas igrejas, entre aspas, não é mais nem menos que curandeiros. As pessoas que tentam interpretar o que os demônios dizem em nome dos mortos. Quando, ao fundo, os mortos se dividiam em duas classes. Há mortos que estão guardados aqui embaixo dos nossos pés, guardando o dia do julgamento. E há os mortos que estão no tribunal de Cristo, mas que não serão julgados porque eles já aceitaram Cristo como o Senhor, em que a palavra de Deus para ele foi passaporte. Por isso que há uma necessidade de a gente aceitar Cristo como o Senhor, porque a nossa casa celestial prontifica-se a nos receber a qualquer altura. E vai ver que os curandeiros batem palmas no chão e nós batemos para cima para glorificar o nome daquele que vive para sempre. Então, aqui, a batalha está propositada a todos nós e não há meio termo. Não há como pensar que de outra maneira escaparia na batalha. Então, os principados, a Migliwa, pressentem o sexo a fazer. Estes demônios trazem problemas dos lares a se desfazer. Há casamentos que casam hoje, amanhã depois desaparecem. Porque se porventura uma mulher sonhar a fazer sexo com alguma coisa, não pode haver um casamento que temos um homem vivo e um homem morto. Porque o morto vai expulsar o vivo. E depois começa a bacia a aquecer. E eles aborrecem de nada. Alguns, mesmo dentro do quarto ou de casa, começam a se zangar, exaltar-se de nada, porque existe o principado. E este demônio, quando vai a algum lugar para consultar, ela diz que é o avô, tataravó, que agora podia falar também dos tataravós. O que é tataravós? É que os nossos tataravós, quando tiveram qualquer morte dela, eles foram procurar qualquer jeito para se salvar daquela situação. E andando por aí, temos duas classes visíveis, Mungoma e Nhamussoro, príncipe e principado, que quando bate tijolo, ele diz assim, há um tio que te mata, mas vai ao lugar X e sai dali para Mambone, para Cabo Delgado, e o outro já não faz cuscuxeria. Ele só olha e diz assim, você tem isto, mais aquilo. Mas que a solução disto tens que entrar na cova, misturando com argila, cortar galinha, cortar qualquer animal, e beber o sangue, depois de 3, 4 dias, pegar cobra, coisas assim. E os nossos tataravós, pensar que estão a salvar uma situação, eles fizeram. Mas se eles soubessem essa verdade como estamos a fazer hoje, não teriam feito o que eles fizeram. Só que não tiveram a verdade sobre o assunto. Então, alguém, quando tem este tipo de coisas, aprenda a perdoar as famílias. Perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar a família e se virar diretamente só e só para Cristo. E quando volta, por causa de ter sido cortado, esfregado os dedos, as mãos com sangue, corte, não corte, a pessoa veja investida de uma ligação entre vida e demônios. E quanto que o Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é eficaz, é mais penetrante do que a espada dos gumes. Ele entra na mente, na alma, no espírito, até a medula. Queria dizer assim, medula é o sangue branco do qual se faz uma criança. Então, algumas pessoas do século XXI não foram ao curandeiro,
mas eles sentem os mesmos efeitos de mordadeiras dos demônios. Por quê? Os nossos tataravós já foram consagrados. E assim não nascemos quase consagrados. Isso é pecado congênito. Mas enquanto que vem, estamos a vir do outro pecado que abriu a porta. Porque o Satanás, quando diz no Isaías 14, ele foi que vai ficar no jardim memorial. Eram 5 pecados de orgulho que induziu mal ao Adão. Adão e Eva, eles pecaram 20 quilômetros do Iraque, quase a África. Mas como não tinha uma forma de poder conhecer outro meio, foram induzidos ao erro do pecado. Então, esse chama-se pecado congênito. Nesse pecado, que já comentaram, abriu a porta das maldições hereditárias, daquilo que por falta de conhecimento dos nossos pais foram fazendo como meio de resolver um problema. Então, esse tem o nome de principado. Agora, potestade, graças a Deus. Agora, potestade é um demônio de maldição hereditária. Ela transfere os males que os nossos avós tiveram. Por exemplo, o tio não casou, o filho não casa, o neto não vai casar. O tio, o pai não estudou, é o filho que não estuda, e o neto não vai estudar. Nós temos visto algumas coisas hereditárias que as pessoas trazem de sua antemão. Então a pessoa nasceu, cresceu, mas maldição hereditária segue. E este principado é um demônio que mata aproximadamente 119.520 pessoas por dia. E este demônio é que causa os acidentes, porque malícia como se usa, exige sangue. Então, foi os chapeiros que pisam o carro de tal maneira, o pedal dele não consegue, vai matar pessoas. O demônio fica feliz. E alguns demônios estão aqui no espaço. Esse 0,25 os aviões a cair. Alguns estão nas montanhas. Os curandeiros, quando querem ser bons curandeiros, eles vão na água e ficam muito tempo lá para sair com os poderes. Chama-se principal, eles usam. Então, e estes é que exigem corte de galinhas, corte de animais, para dizer que estão a trazer solução na humanidade. E este demônio também faz com que haja doenças que não têm diagnóstico. Uma mulher, uma criança. Por isso eu aconselho pessoas que antes de ir ao hospital, ora. Antes de você dormir, ora. Porque naturalmente, a 1h30, 2 por aí à noite, os demônios têm uma reunião da concentração da sua batalha contra a humanidade. Por isso que algumas pessoas trabalham, o outro ganha. Não tem sucesso de alguma maneira, porque eles estão montados em várias circunstâncias. Enquanto que mata 119.520 pessoas, há outros, também há número de 15% que morrem de fome e 5% a morte natural. Então, estamos na batalha. Não temos outro meio, não há outra forma, senão pessoa de Jesus Cristo. Neste demônio, então temos outro demônio chamado hostes. Esses hostes fazem o plano. Você está fazendo um plano de sucesso. Eu vou trabalhar, quando ganhar vou comprar casa. Mas quando chega a altura, já não acontece. O que acontece? Eles resistiram e boicotaram o processo. É um casamento. Começa a preparar, eu vou casar, tudo vai dar certo. Quando chega a altura do casamento, não acontece. E agora vai saber outra coisa. Por causa desses demônios, há famílias em que a filha não casa porque há uma ligação por via dos ancestrais entre o pai e a filha.
E alguns até dizem, um gachado na luia. Mas como é que um pai vai entrar na questão de uma filha quando quer casar? Se não autorizar o casamento. E alguns com a mãe têm mesmo, vice-versa. Temos depois os espíritos malignos, que são os demônios que saem e estremecem. Em que algumas pessoas não podem dar o dízimo na igreja, não conseguem, nem ir à igreja. Ele diz assim, é de ir amanhã, é de ir depois, mas nunca conseguir. E outros aceitam e voltam para trás. Essas são as batalhas posicionadas por Satanás com seus demônios. Esses demônios não temos outra forma de vencer. E não só. Há pessoas que oscilam a alegria, porque temos alegria e temos paz. Paz é aquilo que está no estado espiritual. E a alegria é aquilo que vem por causa de duas coisas que temos o intuito, a razão e a sensibilidade do nosso íntimo, que ela embarca a mente para eu receber por 5 sentidos e ir ao estado espiritual. Existe intelecto, que faz parte da bagagem do estudantil até eu vencer. Mas quando estes querem acionar a vitória, dentro daquilo que se chama corpo, alma, espírito, já está o demônio sentado. Então não pode esta pessoa sair. Primeira fase é esta. Não sei se há alguma coisa por saber adiante. Amém. Amém. Muito forte, pastor. Muito forte. Acabamos tendo um grande ensinamento. Pastor, agora, de que maneira o Satanás tenta nos enganar e nos enfraquecer na nossa jornada cristã? Como já falamos, quando Satanás foi expulso da sua posição original, julgado no Jardim de Éden, ele lança desencorajamento e desânimo. 1 Coríntios 4:8 nos fala disto. Quer dizer, Satanás ou demônios, como a Bíblia diz, Romanos capítulo 3, 23, todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus. O versículo 24 diz que vencemos só por proposição e orientação, duas coisas. Enquanto não tivermos a fé é 3 tipos. Fé, salvação, que é simplesmente me aceitar como passaporte, que se poderia chamar, essa fé é a graça. Por outras palavras, a graça é aquilo que eu recebo não por mérito, mas Deus é que faz para a sua graça. Chama-se isso imperativo. Mas depois tem que ter gerúndio, que é a parte do que fazer, que as minhas orações. Porque essas coisas não estão a acontecer de fora para dentro, estão a acontecer de dentro para fora. Uma vez que diz, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, na verdade, estamos destituídos. Então, lá desânimo, impedimentos quanto à realização da obra, enviar os falsos mestres até para criar problema na igreja, cria fações nos lares, nas igrejas, entre os irmãos. O Tiago 3, versículo 14 até 16, nos fala do assunto. E para esfriar o amor entre os irmãos, os demônios têm suspeito de tudo que acontece para com a nossa vida. Então, ficamos reféns. Mas todo refénismo que nós, como crentes, passamos é o ponto 1 das pessoas destituídas. Porque quando já aceitarmos Cristo
começa uma outra história, graças ao Senhor. Aleluia. E só através de nova história é que temos a graça. Mas, sem que eu aceito Cristo, eu já nasço, eu já cresço no mundo de infidelidade, no mundo dos demônios. Então, eu não sou quando é que sou e que não sou, porque eu não tenho parte melhorada. Todos pecaram e foram destituídos na glória de Deus. E algumas pessoas, alguns de nós, temos o ego, que eu acho que faço melhor do que todos. Eu sou melhor. E quando não sou eu, há homens até que se gabam. Eu sou nervoso. Não é nervoso, tem demônios. E esses demônios, quem vence é Cristo. Mas também não aceita a Cristo. E como é que ele vai vencer? Então, ele é refém. Ele tem que sujeitar a força maligna de qualquer jeito para lhe fazer o que se chama pecado e na continuidade, além daquilo que interessante. Depois, nunca ele sabe dizer que eu sou culpado. Tudo ele é culpado, Secrano é culpado, enquanto que não. Há algum tempo nós temos que dizer assim, eu sou culpado, eu tenho que mudar. Então aí começa a causa. Mas não tem como mudar se não há cumprimento de Romanos capítulo 10, versículo 14, que só aqueles que ouviram a palavra e através da palavra está Cristo. Aleluia. Porque o Hebreus 12, 4, capítulo 4, versículo 12, quando diz que, aliás, capítulo 12, que a palavra de Deus entra na mente, na alma e no espírito, vai outro versículo do Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Naquele 11 diz que só venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, o que queria dizer? Mas como Deus é bom. Quando o sangue, como é que a gente faz com cabrito uma vez morta? Separamos a carne e tripas, depois abrimos as tripas e tiramos a sujeira. Quando o sangue de Cristo entra em nós, há uma limpeza na parte do nosso corpo espiritual e que atinge a nossa parte material. Então, a lavagem, limpeza, purificação, santificação, não é feito pelos curandeiros. Não é feito pelas pessoas, como dizem hoje, eu vou. Por quê? Outra coisa é isto. No dia em que aceitamos Cristo como Senhor, começa o processo da libertação. Mas só que a gente completa gradualmente pelo crescimento espiritual em Cristo. Não é substituído por chegar na igreja e depois pedir casa, pedir dinheiro, pedir comida, pedir casamento, em que acham que é Cristo. Isso não é Cristo. Isso simplesmente é uma mera farsa doutrina. O que nos dá vitória é Cristo através da cruz do Calvário. Porque os animais dos bodes, os bois, foram mortos cá na terra. Mas Jesus, na meia altura, quando sofreu 3 julgamentos, primeiro julgamento ao Anás, depois foi ao Pilatos, depois foi também levado à instância mais alta do julgamento, que era Sinídrio. E Sinídrio, então, manda para Pilatos. Então, eles dizem, tem que ser crucificado. E na crucificação, ele não tinha cruz. A cruz era de Marco. E era de Barabás. É quando eles penduram. Então, naquela morte, substituiu as missas que as pessoas podem pensar para se libertar. Todas substituiu, dizem os avós, que se diz quando você ir lavar com cabrito, lavar com sangue do bode, sangue de galinha. Isso tudo é uma farsa doutrina. Só lavado com sangue de Cristo, para aquele que aceita a Ele, porque Ele veio para salvar todo aquele que havia perdido. Então, no mesmo tempo, junta-se isto ao capítulo Romanos, versículo 25. Foi por sua... fomos salvos pela graça, mas não só, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. E se nós aceitamos este sangue, gradualmente no crescimento espiritual, agora a força eletromotriz que ainda não falei, mas é um princípio de que alguém, quando vem na fé, tem que esquecer casas, dinheiro e tudo mais.
ele entregar-se a Cristo como Senhor para que seja salvo e Senhor Jesus tornar-se Senhor e o Rei da sua vida. E quando ele aceita este Cristo, independentemente da circunstância, ele recebe Jesus primeiro como Salvador e depois como Senhor da sua vida. Então, sem pedir casa nem carro, porque temos por aí os carros, não é? Que têm trelados atrás. Nunca trelado conduziu o carro. O carro que puxa trelado. Então, quando temos Cristo à frente, o casamento vem e o homem de trelado tem carregamento lá no trelado, mas o carro está à frente. E quando estamos em Cristo, sem pedir casamento, nem casa, nem carro, tudo há de vir lá atrás. Aleluia. Diz assim Mateus, capítulo 6, 33. Buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as coisas são acrescentadas. Então, quando isto acontece, nós recebemos grande gráfico de salvação e da vida eterna. Chama-se isso salvação, que nos leva à vida eterna. Quanto que propôs de Satanás, de todos esses principados, potestades, príncipes, os Mihiwa, Mitungo, Mitumbano, é para nos levar ao inferno. Mas uma vez, quando nós ignoramos isto, por conhecer a força maior de Cristo, então somos salvos em Cristo. Nós sentimos a alegria e a paz, sem casa, sem dinheiro, sem nada. Mas temos a salvação que coopera com a nossa salvação em Cristo, Aleluia. para a glória do seu reino. Então eu posso ser feliz sem carro, sem dinheiro, mas feliz porque a minha alma já está resgatada. Aleluia. E a minha vida já está salvo. E mediante a salvação, nem que alguém tivesse sido consagrado aos demônios, automaticamente ele sai de demônios para a vida eterna. Porque uma vez saído para a vida eterna, ele sai para a salvação. Então ele é rico. Então o que acontece depois? A sua fé inicial, ela começa a crescer. Não é demônio que sai. Nós é que saímos para a instância mais alta de Cristo. Supondo que a água está por baixo. Alguns dizem assim, sai Satanás, sai. Pois jejua, não sei. Hoje há uma coisa que se diz aí, vamos à montanha, para orarmos à montanha para expulsar os demônios. Jesus, quando foi para a montanha, o que encontrou? Demônio. Demônio. Sim, Satanás. é demônio que falou com ele, você agora tem que descer, você tem que isso. Então, Jesus nunca recomendou montanha. Jesus disse, entra na tua casa, ora. Entra na tua casa, ora. Quando muito vai na igreja, ora. Então, oração não é montanhas. Não, isso é falsa doutrina. É a tua igreja, com a tua família, com sua casa, orando, porque Cristo não é mera pessoa exterior, é pessoa interior. Que a igreja não é igreja física, é igreja do estado espiritual. Então eu sou igreja, sem ter paredes. Então eu para orar não preciso de montanhas. Aleluia. Pastor, o tempo foge, mas temos mais duas questões. Sim. Estamos com muito pouco tempo. Eu gostaria de perguntar ao pastor, qual é a importância do batismo no Espírito Santo? Ok. No Espírito Santo nas batalhas espirituais. Obrigado. O batismo ajuda na batalha espiritual? Ok, sim. Agora, outra coisa. Antes de chegarmos ao batismo no Espírito Santo, há uma força eletromotriz que temos que aqui ter. É a oração. Aleluia. É a oração. A oração, diz o Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7, orais sem cessar. E capítulo 18 do Efésios, capítulo 6, diz que orar, mas orar. Então, oração. E os Crônicos também diz a oração. Portanto, a oração é um meio vital que nos leva, quando começa a maturidade de crescimento espiritual, a gente ganha força de orar. E a oração também lá está. Quando estivermos a orar, primeiro eu vou aceitar que eu sou pecador. Então eu me entrego à oração. E a oração é que faz parte da minha batalha espiritual para anular todas as maldições hereditárias. Principados não podem com oração. Potestade não pode com oração. Aleluia. Os hostes não podem com oração. Em que alguns já se titularam. Há pessoas que dizem assim, eu estou mal, estão me fidelizando no serviço. É uma mentira. É que esse crente é fraco, é bobo. Ele está enfraquecido.
Porque você, quando ora, busca Cristo, pode estar onde estiver 50 confusos, você sai vitorioso. Glória a Deus. Então eu posso estar no meio de 50 confusos, 50 curandeiros, 50 feiticeiros, eu vou sair vitorioso. Amém. Porque a oração me liga constantemente com Deus. Agora, já isso abre a porta do segundo ponto. O Espírito Santo. Recebemos primeiro o Espírito que se chama salvação. Que é tal o Espírito que não nos leva a crer que alguma coisa vai acontecer. Mas nada acontece. Porque eu ainda não trilhei a guerra. Mas eu, um dia, não, estou cansado, mas vou à igreja. Um dia, digo assim, eu vou lavar hoje roupa, eu não vou sair de casa, porque tenho que lavar roupa. Mas você começa a dizer assim, ei, agora estão a orar, ei, agora estão a bater palmas, ei, agora estão a pregar. Isso chama-se o espírito da regeneração, que entra antes da sua vitória. Agora, o espírito salvação, o Espírito Santo para salvação, regeneração, eles entram juntos para fazer parte da resistência mediante a compreensão, porque Deus sabe que você é bebê, ainda não sabe a sua batalha, então está segura para entrar no ensino pela palavra, até que essa palavra substitua dentro da alma, de mente, da alma, do espírito, do corpo, de intuito, da razão, sensibilidade, para formar caráter da minha pessoa. Então, quando eu estou sendo formado do caráter, eu trago uma visão que o demônio, no princípio, te bate ao dormir, te bate ao andar, te bate ao... Mas chega a altura que não te bate, tu vê o demônio. E como você vê, já não te bate. Todo ladrão que você vê não rouba. Então, por onde bater, é que a pessoa ainda é bebê. Mas quando já cresce, ele vê, e como esse demônio sabe que me vê, ele não pode fazer nada. O demônio só faz quando compreende que o crente não conhece aquele demônio. Mas quando você sabe que é o gajo, então o gajo não vai entrar, porque Deus está contigo. Agora, o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a terceira parte, porque temos o batismo e temos senhorio de Jesus, que é o ponto mais alto do crescimento. O que é batismo no Espírito Santo? No capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4 de Atos dos Apóstolos, Jesus, quando ele, antes deu ordem de estar, vão a Galiléia, esperem. Quando eu cheguei a Jerusalém, pude chegar onde o Espírito Santo se manifestou, os cabelos começaram a cair, porque senti uma presença na palavra. E foi onde, quando fui ao lugar onde Jesus foi batizado, Galiléia, eu disse, batiza também. Então, fiquei batizado. Eu fiquei muito realizado. Mas, falando do Espírito Santo, agora vai saber outra coisa. A Bíblia diz, em Jerusalém estava 14 países da África, retidos, proibidos de falar as suas próprias línguas. Porque para os hebreus, Deus só fala hebraico. Para eles, acham que Deus só fala hebraico. E assim, para os melhores adoradores do mundo, no primeiro século, iam a Jerusalém para adorar. Porque, afinal das contas, Deus só ouve hebraico. Mas Deus, com sua graça, quando estavam sentados 120, a Bíblia diz que estavam juntos e de acordo. E como estavam juntos de acordo, começaram a orar. Eu estou a falar isto com muito corte por causa do tempo. Teria muito que falar neste assunto, porque é uma coisa muito própria. Quando estava orando, a Bíblia diz que primeiro houve vento, que é o sentido espiritual, como houve no livro de Êxodo 19, que era o espírito, a sua definição divina, para mexer com paredes do pecado e mexe com paredes dos princípios, hostes, a Mihiwa, a Mitunga, a Mitumbana. Esse trabalho, meu filho, não é nosso, é dele. O trabalho da vitória nos demônios é dele. Graças ao Senhor. O trabalho dele. Ele disse, pedis alguma coisa para que quando o Pai fazer, vocês sejam felizes e ele seja glorificado. Então, ele está à espera de cada crente
pedir para que ele seja glorificado ao fazer essa Amém. petição. Graças ao Senhor. Então, nós é que demoramos a Deus. Vamos por direita, por esquerda, não. Vamos direto a Deus. Porque quando oramos a Deus, há uma santificação que recebemos e a consagração no mesmo tempo. Santificação, que é lavado pelo sangue. Segue logo consagração, que é separado do mundo para Deus. E quem é que é filho do rei que ele abusa? Ninguém. Então, quando ele está conosco, o demônio, quando nos vê, não vê-nos nós, vê Cristo em nós. Aleluia. E o vestuário que nós temos, já não vê-nos nós, vê o vestuário de Cristo em nós. Então, o demônio... Mas como é bom. Você sente alegria por ver demônios no chão. Demônios derrotados. E agora aí começa assim, eu vou pedir isto e acontece, vou pedir aquilo e acontece, porque estás a pedir dentro da vontade do Pai. Então, batismo Espírito Santo é quando, na verdade, nós temos esta linha espiritual de querer crescer para Deus, não para as coisas, não para os carros, não para as casas, nem para os casamentos. Queremos crescer para Deus. É quando Ele te consigna com o batismo Espírito Santo. Então, e depois diz que, o versículo 3 diz, houve como que de fogo. Que é fogo, que é alinhamento de que tudo que não valesse, Ele vai queimar. É trabalho dele essa. Você só peça e depois ele queima. Agora, o versículo 4 diz que foram cheios do Espírito Santo. Primeiro diz que houve uma voz que ouvia. E eles viam uma espécie de um celeiro, assim uma bola que descia de cima. E no meio daquela bola saía faíscas. E cada faísca que caísse de cada um que estava ali, ele falava em línguas. E o batismo, quando chegou, e diz, versículos 6, 7 e 8 do próprio capítulo 2 de Atos, por que é que eles ouvimos falar as nossas línguas? Graças a Deus. É que, quando o Espírito Santo chegou, falou precisamente na libertação da língua dos africanos que eram proibidos falar as suas próprias línguas. Glória a Deus. Então, hoje, nós estamos prontos com a tua língua, pregar, falar, Deus está a ouvir. Aleluia. Depois disso, ainda há outra coisa aqui. A igreja chegou, por causa do Espírito Santo, foram a Antioquia da Pisídia, que era a igreja, a hebraico, igreja, mas temos a Antioquia da Síria. Logo no primeiro século, que é a igreja africana. Quando olhas para Atos dos Apóstolos, diz que Bernabé, Manaías, saber, eram africanos no capítulo, no Atos dos Apóstolos, que estava. Então o que aconteceu? Só é que os africanos começaram a pregar, porque veio com poder econômico, poder social, poder político, porque o Espírito Santo agia de uma maneira sádia, curar os enfermos, tirar as doenças, trazer as vitórias. Ora, o Espírito Santo é o Espírito Santo, não tem como. Mas depois, deixa eu completar isto. Quando chega a Sara Ocidental, apanhou o Corão, que já estava a dizer também os islâmicos que não, o Corão é que vale. Só é que Deus, como é Deus, ele, na altura, a Bíblia não estava ainda feita, mas eles testemunhavam sobre a morte e ressurreição de Cristo, e o Espírito Santo batizava. Ou seja, quando pega a Bíblia foi logo trazido em várias línguas. Essas línguas significa o Espírito Santo que distintou a língua a partir do dia do Pentecoste. Hoje há a Bíblia Xangana, Maronga, sei lá, Nhungu, porque o Espírito Santo está trabalhando. Pastor, o nosso tempo já foi, nem vou dar mais tempo ao pastor para se despedir. Ficamos por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui a partir de casa. Hoje foi um programa muito abençoado. Prometemos convidar mais uma vez o nosso pastor. Pastor, vamos dar mais alguns minutinhos para o pastor se despedir. Pronto, perdão, eu parece que levei muito tempo, mas dá para você ouvir. Eu peço as orações para que Deus me dê a graça de poder ter visão, conselhamento, a palavra, para que a minha igreja, estou falando da igreja toda, Assembleia de Deus, possa crescer para o glória do nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Ficamos por aqui. Ao irmão em casa que nos acompanha, muito obrigado. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja e Deus abençoe Moçambique. Tchau, até a próxima.